que é limite de duas variáveis? Porque muita gente vem lá do cálculo 1 e o limite, né, é só o x tendendo a um número de uma função que só tem x, e a resposta vai dar L, por exemplo. E o gráfico, né, dessa função, você tem um gráfico bidimensional, e o x está tendendo a A, aqui você tem o A, ou vai chegar perto do A pela direita, ou perto do A pela esquerda. Só tem essas duas opções. Isso lá do cálculo 1. Só que agora a gente está no cálculo 2. O mundo começou a ficar mais divertido, porque a função tem duas variáveis, a função é em 3 dimensões. Tá? É tudo diferente. Primeira coisa, para você passar em cálculo de primeira, anota isso aí. Não pode usar a regra de L'Hopital em limite de duas variáveis. Esse é um erro clássico. A regra de L'Hopital é só para limite com uma variável só. Combinado? Então, bora começar explicando a notação de limite com duas variáveis. Tem duas possibilidades. Eu já vi aparecer assim, ó, xy tendendo a A e B. E presta atenção, se eu escrevo xy tendendo a, sei lá, 2 e menos 1, o x, deixa eu colocar com marca-texto, fica mais fácil. O x tende a 2 e o y tende a menos 1. Tá? Não vai confundir esses dois, não. Agora tem uma segunda notação, que é o x tendendo a A e embaixo você coloca y tendendo a B. Então tem essas duas notações diferentes. Se você pensar em limite com 3 variáveis, a lógica é a mesma, né? Só que você vai colocar tipo xyz e abc aqui. E a função vai ter 3 variáveis. Tem limite de infinitas variáveis, tá, gente? Esse é um bom tema para uma outra live, né? Aqui a gente vai focar em provar que o limite de duas variáveis não existe. Então essa é a notação. E normalmente a resposta do limite, né? Eu coloquei L, mas a resposta do limite a gente ora em Z. Você tem uma função em 3 dimensões, por exemplo, sei lá, um paraboloide. Vou desenhar um paraboloide aqui. Finge que isso é um paraboloide, tá? A resposta do limite, você vai olhar em Z. A resposta do limite é como se fosse a altura do ponto. Pense em 3 dimensões. A resposta do limite é sempre na imagem, na altura. Fechou? Agora isso aqui é importante. Ó. Eu expliquei como que você interpreta a resposta do limite num gráfico em 3D. Agora, como que você interpreta a tendência do x e do y? O x está chegando perto de A e o y está chegando perto de B. Isso vai gerar um ponto no plano XY e esse ponto aqui vai ter uma imagem lá em Z. A lógica é basicamente essa. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você ter uma noção gráfica do que está acontecendo. Qual que é a principal diferença? Quando você está no cálculo 1, você só tem um x tendendo a um número. Então, você tem só o A. Você só tem a possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda. Agora que a gente tem o x chegando perto de A e o y chegando perto de B, você tem infinitas possibilidades. É o que eu vou explicar agora. O que não é, ou seja, qual é a condição de existência? Quando que o limite vai existir e quando ele não vai existir? É muito parecido com o cálculo 1. No cálculo 1, o limite existir, os laterais devem ser iguais. Vocês lembram disso? Lá no cálculo 1, quando você tem o x tendendo a A, x está chegando muito perto de A. Ou você faz A à direita ou você faz A à esquerda. Se os laterais são iguais, o limite existe. Se os laterais são diferentes, o limite não existe. Agora, aqui no cálculo 2, em limite de duas variáveis, você não tem o x chegando perto do A. Na verdade, o x não chega só perto do A, porque você tem o y chegando perto de B também. Então, você tem um ponto no plano XY. Vamos supor, esse ponto aqui, tá vendo? O x dele é A e o y dele é B. Você tem um ponto aleatório ali.
Quais são as possibilidades para você chegar perto desse ponto? Você pode chegar perto desse ponto por esse gráfico aqui, por exemplo. Ó. É um caminho, né? Só que você também pode chegar por esse caminho aqui. Tá vendo? Você pode chegar por essa reta, por essa reta, por essa reta, por uma parábola, por uma hipérbole. Qualquer gráfico que passar por esse ponto, na hora de calcular o limite, ele tem que chegar ao mesmo resultado. Então, a grande dificuldade aqui em limites é que para você provar que ele existe, todos os infinitos caminhos têm que resultar no mesmo valor. Tem infinitas possibilidades. Então, provar que o limite existe não é fácil. Mas para provar que ele não existe, pensa comigo. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter raciocínio lógico também. Para o limite existir, todos os caminhos devem ser iguais. Para provar que ele não existe, basta você achar um caminho diferente do outro. Entendeu? Então, provar que não existe não é tão difícil assim. Agora, exercício que você tem que provar que ele existe é divertido. É divertido. Quem sabe eu faço uma live sobre isso depois. Ó, todos os infinitos tendem ao mesmo. Todos os infinitos caminhos tendem ao mesmo valor. Isso significa que o limite existe. Agora, se você achar um caminho diferente do outro, você prova que o limite não existe. Então, é basicamente essa lógica que a gente vai usar nos exercícios.